Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo do canal do Browner. A gente ainda não tem nome e nem nome para esse projeto. E tem tempo que a gente não faz o vídeo também. E era até uma coisa que eu ia te falar, com relação ao tempo, né? A gente lançou uns projetos que a gente pode falar deles aí nesses últimos tempos. E teve a Páscoa. E uma coisa que a fotografia ensina é que você foca e expande. Então a gente não conseguiu focar nos vídeos. E aí por isso que a gente não lança vídeo há não sei quanto tempo, né? Aí início do ano a gente falou, cara, vamos lançar vídeo toda semana. Isso. Aí a gente abriu duas empresas, aí teve Páscoa, e a gente focou bastante na Páscoa. Tivemos a melhor Páscoa da história. Melhor Páscoa da história, lançamos milkshake, lançamos os brownies unitários. Inclusive, você quer algum brownie, alguma coisa? Vamos pegar o ovinho de Páscoa branco ali? Tá vendo? Ninguém vai comprar isso porque a Páscoa acabou, né? A Páscoa já acabou. E você é fissurado com chocolate branco. É. Não, então, mas voltando a esse lugar assim de foco, assim, tá? Como é que você vê isso, assim, dentro das suas empresas, dos seus projetos? Como é que você está vendo isso? O que você tem focado? O meu foco principal é o Brownie, há muitos anos e continuará sendo, a princípio. Mas eu tenho focado bastante em outros projetos, né? Como a do Dalu, a banda com a Dani. E aí, só que, cara, foi até legal, cara. Quando a gente foi lançar do Dalu, eu falei pra Dani, a gente ia dividir 50-50, né? O projeto, né? Botando a banda como uma empresa. E aí eu falei, não, amor, a gente precisa de um tomador de decisão. Então, eu quero ter 49% e você vai ter 51%. E precisa ter alguém que fique 24 horas focado nesse negócio, que é o que eu sou hoje pro Brownie, e eu preciso de alguém pra Dalu. Porque se der algum problema na Dalu e no Brownie, eu vou ter que ir pro Brownie, efetivamente. Então, todo negócio novo que eu lanço hoje, que a gente lança, a gente precisa ter alguém 100% destinado naquele negócio, porque senão não faz sentido, porque você precisa de foco, né? Perfeito. E talvez eu acho que isso, eu não entendo de fotografia, mas eu acho que na fotografia mesmo você não consegue focar em duas coisas, né? Você foca em um objeto só, em uma luz só, não sei. Exatamente. Até um pouco eu entendo também. E é bem parecido. Eu estava focado, na verdade, agora em abrir esse ovo de Páscoa, que estava difícil, mas concordo 100% com o que você falou. Até a gente fez outro vídeo falando dos projetos e tal. O foco, por exemplo, eu estava muito com foco no Bosquito, que é um evento infantil que a gente está fazendo agora. Mas é a mesma coisa que você falou, eu não sou CEO. O CEO do projeto, o sonho do projeto é do João. Como é que eu consigo fazer isso? Montar uma operação para que, se der problema, quando vem a Páscoa, eu não estou lá no Bosquito. Perfeito. Eu estou aqui, ajudando a operar, ajudando a entender o que está acontecendo, fechando o número, prospectando comercialmente e tudo. E exatamente a mesma coisa, né? Então, o nosso foco é aqui, né? Tem que ser, porque tem um tamanho que precisa da gente aqui, sabe? Então toda vez que as pessoas falam, até pra mim, assim, nossa, mas você tem um monte de empresa e tal. Mas nenhuma delas sou eu que abro, assim, efetivamente. Eu ajudo com o know-how que a gente tem de 15, 20 anos e tal, trabalhando nisso, a gente ajuda a montar a operação para aquela pessoa poder fazer sucesso na empresa dela. A nossa parte é uma coisa muito mais de background. E aí você vai ter. Então, assim, a gente teve empresas que quebraram. Algumas. A gente teve empresas que funcionaram muito bem e tiveram empresas que funcionaram muito mal. A gente estava em todas elas. Eu acho que a grande diferença que a gente tem é na capacidade daquela pessoa de seguir o sonho dela. Sim. Porque a estrutura que a gente dá é muito parecida. Seja na Yuka, na Loop, na Tal Passeadores, na Cuba, eu acho que a gente tem um ganho de experiência aí ao longo desses anos, né? Então, eu sou sócio da Cuba há quase 10 anos, sei lá. Eu lembro quando você criou a Loop, quando a gente conversou a primeira vez, a nossa cabeça sobre o negócio era muito diferente, tá vendo? Então, acho que a gente tem um ganho de experiência ao longo desses últimos 10 anos aí, pelo menos, muito grande, né? Porque a gente deixou de ser uma startup, né? Vamos chamar assim, uma empresa pequena, e começou a ser uma empresa de pequeno, médio porte. Mas você tirar uma empresa do zero, uma coisa que não existe, que é um pensamento, você de fato fazer, foi o que você acabou de fazer com o Bosquito, que há 3 meses atrás era uma ideia, e hoje você já tem 3 eventos, o negócio funcionando, gerando receita, né? Então eu tenho um pouco desse tesão, acho por isso que eu gosto de tanto abrir empresa também, né? Skills diferentes, eu tive até essa dificuldade, cara, nessa transição, né? Eu fiquei muito tempo indo para a fábrica, fazendo a mesma coisa que eu fazia enquanto era uma startup, onde eu tinha poucas pessoas, você precisa fazer tudo, e aí chega um momento onde você tem pessoas para fazer tudo. E aí vira de fato um dilema, né? Você tem aquele livro, As Coisas Difíceis sobre as Coisas Difíceis, ele fala muito disso. O lado difícil das coisas difíceis, exatamente. Ele fala muito disso, ele fala que você tem 2 tipos de presidentes de empresa, você tem milhares, mas você tem ele chama de CEO de paz e CEO de guerra. Então ele usa o exemplo do Steve Jobs, ele fala que é um CEO
de guerra, que a empresa dele precisa estar batendo em alguma coisa. Quando não está batendo, ele não funciona. Então ele sai. Às vezes que o Steve Jobs sai das empresas dele é porque não tem embate. E vira um momento que a Apple está navegando sozinho. E o Bill Gates é o contrário. O Bill Gates é um CEO de paz. Então quando a Microsoft está navegando sozinha, ele está lá. Quando começa processo, não sei o que, problema, ele precisa sair porque ele não sabe. São perfis muito diferentes. Fora que você tem milhares de outros perfis. Você tem CEOs que são só motivacionais. Você tem CEOs que são 100% operacionais. Você não tem... Talvez seja dentro do cargo corporativo o cargo menos definido. Tecnicamente, com certeza. Tecnicamente, exatamente, perfeito. Tecnicamente é a palavra, eu acho. Cara, e isso é muito engraçado, porque eu nesse dilema, eu fiz essa pesquisa, né? Tipo assim, aí conversei com amigos meus CEOs, e aí fui perguntar o que cada um fazia. Cara, e é assim, cada um faz assim, uma coisa diferente, assim, tem um cara que é mais voltado para números, tem um cara que é mais RP, tem um cara que é mais um cara que está fora da operação, o que é muito diferente de um cargo financeiro, por exemplo. Então você tem o seu cargo, ou você pega o CFO de uma empresa 10 vezes menor do que a nossa, uma 10 vezes maior, vocês têm que fazer fluxo de caixa, DRE, né? Vocês têm umas coisas similares para fazer. Óbvio que o CEO tem que gerir as empresas e taranã, mas é muito etéreo isso, né, cara? Claro. Isso aí, se você tem uma empresa que já roda, muitas vezes você não... Esse cara tem que ajudar a coisa a funcionar melhor, né, de alguma maneira. Eu continuo com a percepção de... É muito mais pela capacidade do cara de seguir o sonho dele, tá? Mas sim, fica muito mais fácil você operacionalizar isso e fica muito mais rápido 10 anos depois, 20 anos depois, até porque a gente tem muito mais credibilidade, né? Quando eu falo com o Malta, me empresta o Bosch que eu quero fazer um evento infantil. Eu não quero o Bosch que você já usa todo dia, de noite, que já tem 3 mil pessoas aqui. Não é isso. Isso aqui você já roda, você não precisa de mim, cara. Agora, já pensou num evento infantil, num horário que você não está usando, numa experiência que você não tem pro teu portfólio? Você tem o CEO, que é o João. Que é o João, exatamente. Que não é o Malta, que é você e Malta são pessoas que já eram no mercado e já têm ativos muito grandes, ele tem o espaço e todo o conhecimento do mercado. Você fez a ponte, você ajudou a trazer a ideia. E tem toda a sua ajuda como mentor, né? Ali, né? Mentor. Sócio, né? Não mentor, mas num board, né? Exatamente. De entender o que a gente acha que funciona e o que a gente acha que não funciona, baseado nesses 20 anos aí de empresa. Então, acho legal. Então, acho que assim, talvez o foco, entre aspas, desse vídeo seja onde está o seu foco, né? E assim, se a gente tomar que a gente consiga fazer isso aqui toda semana, agora a gente está com o Vini aqui de novo, marcamos um horário para gravar vídeos toda semana. Decidimos fazer na loja, na loja do Leblon. Na loja do Leblon, não sei se dá para ver aqui em cima. Antes da loja abrir, então daqui a meia hora, imagino, a loja vai estar abrindo. Por trás das câmeras está bem zoneado. Mas assim, acho que lembrem disso, assim, sabe? O que você foca expande e tenta focar sempre em uma coisa só. Porque, pelo menos na nossa experiência, pelo menos na minha, acho que na do Luiz também, é o que vai fazer o que você está fazendo dar certo, né? Num mundo que, até o próprio TikTok, assim, uma coisa que você vê a criança usando e ela muda de foco o tempo todo, conseguir focar em uma coisa só já vira um diferencial, assim, na minha percepção, né? Total. Eu acho que por isso que a gente sempre tem um CEO em cada projeto que fique 100% dedicado 24 horas naquilo. Porque mesmo assim já é difícil pra caramba, né? Se você não tem esse cara, é impossível. É impossível. Acho que é isso. É isso. Mais um vídeo sobre foco. Beijo. Beijo.